Estamos aqui para mais uma aula de História da Arte dentro do projeto do Lixo ao Luxo e hoje vamos falar de Iluminismo. Foi entre os séculos 17 e 18 e basicamente foi assim um conflito das luzes contra a treva. As luzes, o Iluminismo, que falava da razão, do pensamento, do conhecimento, da ciência, contra a questão das trevas da Idade Média, que era quando a humanidade estava submissa à religiosidade, à Igreja Católica, aos dogmas, às leis da Igreja, ao combate às heresias. Os iluministas vieram para trazer ainda mais o ser humano para o centro da cena, para o centro das atenções, sendo o ser humano como um ser autônomo, capaz de pensar, capaz de raciocinar, capaz de gerir a sua própria vida, né? Também eles contrariavam com isso, eles contrariavam o poder da igreja, do rei e todos os valores constituídos, já que eles traziam uma grande novidade e que justamente implicava na razão, desenvolvimento da razão, do pensamento, né? A natureza era a razão, era praticamente a razão, baseava na natureza. Observar a natureza era entender a razão das coisas. Por exemplo, entender o movimento do planeta, entender os movimentos de rotação, translação, do nascer, germinar das sementes, dos ventos, do clima, tudo isso, essa que era a inspiração, a fonte de pesquisa, a busca de conhecimento dos iluministas, certo? Dentre esses pensadores, grandes pensadores que alavancaram esse movimento, teve um que se chamava Montesquieu, ele estudou e propagou o espírito das leis, como surgem as leis, de onde vêm as leis, quem determina essas leis que as pessoas se impõem e seguem dentro da sociedade. Então ele explorou todo esse conhecimento de surgimento, de formação e sequência de leis, certo? Teve outros pensadores como o Voltaire, que foi um profundo crítico da religiosidade, da religião, das verdades religiosas e da monarquia, do absolutismo, daquela coisa de que o rei manda, o súdito obedece. Eles eram contrários a isso, certo? Diderot, que era um outro grande pensador dessa época, ele foi um dos criadores das enciclopédias, onde compilavam o conhecimento todo, onde organizavam todas essas informações, são livros, são grandes enciclopédias, que hoje ainda a gente está estudando em nosso dia a dia. Ele fazia muitos discursos sobre os fundamentos da desigualdade entre os homens. Como é que se dá? Por que existe o rico? Por que existe o pobre? Por que existe o injusto? Por que existe o injustiçado? Por que existe o patrão, o empregado, a coisa? Eles aprofundaram essa análise, essa relação das pessoas, certo? Das sociedades, né? E tentando sempre combater a injustiça existente, as desigualdades, essas coisas. Temos aqui também, para esse Diderot, que foi um desses grandes pensadores, a educação é que era capaz de transformar a sociedade. O ser humano se educando, absorvendo conhecimento, ampliando o seu pensamento, ele era capaz de forjar uma nova sociedade. Só assim ele estava apto a melhorar as suas condições de vida, enfim, o que fosse, né?
Eles eram amplamente defensores da liberdade como uma condição para a evolução humana. Claro, se o ser humano sem liberdade, ele é um escravo, certo? Um escravo não tem vontade própria. Quem não tem vontade própria não tem capacidade nenhuma de interferir, de reagir, na sua realidade. Então, como é que vai transformar qualquer coisa se você está preso? Não é? Então, eles eram extremos defensores da liberdade. Outro cara é Descartes, do pensamento cartesiano, daquele que ele estudou, aprofundou assim, nos estudos deles a relação entre o corpo e o espírito. Qual que vem antes, qual que predomina, se o espírito é que rege o corpo ou se o corpo é que gera o espírito do ser humano, enfim, uma questão tipo quase o que vem antes, o espírito, o corpo, o ser humano, etc. Eles questionavam muito essas coisas, certo? E ele também, daí ele aprofundou muito o método da lógica e da metodologia, que é o princípio do pensamento científico, que também tem aquela frase do Nietzsche, do penso, logo existo, né? Que o indivíduo, com a mente vazia, ele não consegue formar nada, não consegue ter conclusões, não consegue avançar na sua vida. Então, ele aplicava justamente essa questão que com lógica e metodologia, com conhecimento, com aprendizado, é que vai se evoluir, certo? Spinoza era um holandês que era da comunidade judaica lá na Holanda, e ele foi também muito influenciado por esses pensadores franceses. E aí, lá na comunidade dele, ele propôs leituras críticas da Bíblia, leituras analíticas da Bíblia, não simplesmente ler e crer como uma coisa, como uma palavra definitiva, como uma coisa absoluta, como um valor absoluto. Isso rendeu para ele uma excomunhão lá da comunidade dele, certo? Mas hoje deixou um grande legado para nós, para os nossos tempos modernos, também dentro desse pensamento do iluminismo. Ele foi um grande defensor, da liberdade de expressão e da tolerância religiosa. Isso foram os principais valores que ele defendeu. Locke é um outro pensador que ele diz que os nossos pensamentos, eles são reflexos do que nós sentimos. Se nós não sentimos nada, a nossa mente está vazia. A partir do que a gente sente é que a gente começa a formular pensamentos. Um exemplo, se a gente sente frio, a gente vai começar a desenvolver pensamentos e raciocínios e com lógica e metodologia, como controlar esse frio, como se vestir, etc. Se a gente sente amor, se a gente sente dor, etc. São sentimentos que nos preenchem a cabeça de pensamentos. São teorias, são ideias dessas pessoas e que nessa época que eles pensaram tudo isso, eles estavam enfrentando um período que vinha da Idade Média, onde o ser humano era um simples pecador, que a igreja deveria salvar. Esse pessoal todo, eles disseram, não, o ser humano é um centro da criação, ele é uma espécie de vida muito valorizada, muito valiosa, muito completa, e ele tem que se desenvolver, ele tem esse direito, etc. David Hume, ele trabalhou para que evoluísse a filosofia empírica, que é uma coisa mais assim da sensibilidade das pessoas, do intuitivo, daquele saber que todo ser humano tem, em boa parte, quando nasce, quando cresce, quando
se reproduz, enquanto morre, o ser humano já tem essa sabedoria intuitiva, já sabe como fazer para se alimentar, já sabe como fazer para... E ele achava que o saber já estava intrínseco ao ser humano, que tinha só que ter oportunidade para se desenvolver, né? Muito bem. Ele falava assim também que ele abominava ideias muito complexas, assim, estudos muito aprofundados, muito científicos, porque daí iria se criar uma complexidade alheia à realidade, alheia a esse conhecimento, a essa sabedoria intrínseca, essa empírica, que vem da própria necessidade do ser humano. Então ele achava que os raciocínios muito complexos eram inúteis. E ainda ele falou também que em todo governo existem conflitos entre a liberdade e a autoridade, ou a autoridade e a liberdade. Todo governo tem esse conflito. Hoje mesmo a gente observa muito por aí o quanto isso está presente nas nossas manifestações, nas ruas, nas escolas, enfim, tanta situação. O Kant, que era um outro pensador desse tempo aí, desses iluministas, ele achava que o sentimento, que os sentidos e a razão são igualmente importantes. Sentidos, quais são os órgãos dos sentidos nossos? É a visão, a audição, o olfato, o tato, tudo isso são veículos com os quais a gente absorve informações à nossa volta, certo? E a razão consegue processar isso tudo para transformar em ações, em atitudes, em medidas que a gente vai tomar e etc. Então ele achava que é tanto importante quanto os sentidos, tanto importante a razão capaz de processar essas informações, certo? Hegel era um senhor lá deles, talvez um dos mais consensuais lá deles, que ele pegou todos esses pensamentos, todos, e compilou numa ideia bastante ampla e bastante abrangente. Talvez tenha sido suas teorias as que mais falam, são mais iluministas, né? Por conta dessa abrangência que ele teve, né? Ele fala muito do quê? O espírito, a razão do mundo como soma de todas as manifestações humanas. Ou seja, a gente tem que... Tudo o que a gente sabe, sente, ele é a soma de todas as manifestações, de tudo o que nós temos em nós, né? Ele diz que a razão é dinâmica, que não existe uma razão única e estanque. A razão, ela está sempre em processo. A gente está sempre processando, porque recebem novas informações, chegam novas teorias, e a razão vai ter que estar sempre processando. Então a razão é algo dinâmico, não é uma coisa estanque, parada, de uma verdade única, absoluta, né? Outra coisa importante que ele fala, ele enfatizou a importância da interação humana, da socialização. Que o ser humano é um ser social, a gente vive em sociedade, a nossa razão de existir é se socializar, que a gente não tem como se desligar da sociedade humana, sendo nós seres humanos, certo? Muito bem. Na sequência vem o Marx, que era um grande companheiro do Engels, tanto que eles produziram muitas obras literárias juntos, os dois, né? E o Marx era um materialista. O fundamento da teoria do Marx é o materialismo. Ele não acreditava muito na espiritualidade, não acreditava muito na sensitividade, nada não. Ele entendia que as condições materiais é que definiam as coisas. Por exemplo,
o pensamento, a consciência, a evolução e até mesmo a espiritualidade das pessoas eram decorrentes das condições materiais em que elas viviam, das condições de vida que elas tinham, certo? Das condições de moradia, de alimentação, de vestuário, isso tudo é que formava e não o contrário, certo? Então, por isso que o Marx ele deu muita importância para a economia, porque ele achava que a economia que era a principal responsável pela evolução humana, né? Então, e pelas mudanças, enfim, por coisas assim, certo? Ele dividiu a economia em 3 itens básicos e principais e dos quais se deriva toda, tipo assim, o tripé que forma a economia, que seja os recursos naturais, que são as matérias-primas, né? A força de trabalho, que é o ser humano trabalhando, capaz de pegar essa matéria-prima e transformar em bens de consumo, né? E os meios de produção, que são justamente as indústrias, as fábricas, os equipamentos, a terra, né? Que é o capital, certo? Os meios de produção. E ele achava que a sociedade humana deveria ser, sim, comunista, e ele entendia como um comunismo uma sociedade onde o homem produz conforme a sua capacidade de produzir e recebe conforme a sua necessidade para ter uma vida digna. Esse é em rápidas palavras, né? É o princípio do pensamento comunista do Marx. Ele queria do direito, da questão do quesito do item direito, quem é advogado, quem estuda advocacia, do direito ele entendia que o direito ele deveria ser um instrumento para tornar a sociedade mais justa, certo? Darwin, olha só, outra figura do iluminismo que a gente já tanto ouviu falar, do Darwin, da lei da evolução das espécies, da seleção natural das espécies, de quem é forte se afirma e evolui, de quem é fraco tende a desaparecer, tende a tal, né? A história do Darwin é muito fabulosa, ele viajou muito pelo mundo inteiro, ele observou muitas formas de vida, muitas espécies na flora, na fauna, ele foi um grande estudioso, certo? Darwin, a gente já ouviu falar bastante do Darwin, e a teoria dele, a colaboração dele, a contribuição dele para o conhecimento é essa teoria que ele desenvolveu sobre a evolução das espécies, certo? Quem tiver mais curiosidade, e curiosidade é muito importante para o aprendizado, procurem aí sobre a evolução das espécies, do Darwin. Finalmente, o Freud. Freud é um psicólogo, né, o pai da psicologia moderna. Ele estudou o consciente, o subconsciente. Ele era estudou medicina, mas se aprofundou no comportamento humano e é o pai da psicologia moderna, da psicanálise, aquele que analisa, aquele que explica, né? Freud explica. A contribuição dele toda está para a psicologia, principalmente, né? Muito bem, então as características do iluminismo, aqui em 5 tópicos, elas têm principalmente essas características. Despertar a consciência individual e autônoma das pessoas. Cada ser em si é capaz de pensar por si, é capaz de absorver conhecimento, absorver informações, processar na sua própria mente e ter as conclusões e chegar a ele mesmo às conclusões como sendo um ser autônomo, certo? Então, o segundo item, noção de progresso. Imagina que o iluminismo ele se deu em plena Revolução Industrial. Tenho aqui não trouxe aqui o livro da Revolução Industrial,
onde máquinas começaram a surgir, a energia começou a ser usada, a energia do carvão inicialmente, então a indústria, a tecnologia, essa coisa toda. Então eles entenderam que a evolução se dá muito por meio da ciência e da tecnologia. Daí outra contribuição, outro aspecto importante do iluminismo na evolução da ciência e da tecnologia, certo? Terceiro ponto, todos os homens são iguais, dotados de uma luz natural que os leva a aprender e eliminar a ignorância, certo? Mais uma vez, reforçando que cada ser humano sobre a face da Terra tem essa capacidade de absorver conhecimento para eliminar a ignorância. É a ciência contra a mistificação, contra as crendices, por exemplo, etc. Isso é muito importante, é muito característica do iluminismo saber dessas diferenças. O pensamento laico é outra coisa forte, que é o pensamento não dominado por uma crença, por uma fé, por uma coisa, pela religiosidade, que ele entende que são crenças irracionais, onde você tem que acreditar naquilo que você não sabe exatamente o que é, então que não é racional, né? Não dá para conseguir entender, por exemplo, Deus, né? O que é Deus? Até hoje a gente não consegue definir Deus, né? E então os iluministas acham que o ser humano tem que ter um pensamento laico, independente da fé, de uma crença, numa coisa que seja da religiosidade, da fé cega, né? Sem ser crítica, né? Porque isso nos submete, certo? E eles querem um ser humano livre, não submisso. O quinto item é que o homem é senhor dos seus pensamentos, das suas decisões. Ele é um ser autônomo. Então, ao mesmo tempo que ele tem liberdade, ele tem também responsabilidade. Ele é livre para tomar suas atitudes, ter seus meios, e ele é responsável, obviamente, pelas suas atitudes, pelas suas decisões, certo? São, então, 5 características fundamentais do iluminismo. Na arte. Na Inglaterra, o pessoal lá da Inglaterra, os pintores, os artistas, tem alguns nomes aí que a gente pode estar dando uma olhada depois, né? Eles eram muito ligados ao campo. E quando eles receberam essas ideias iluministas, assim, que começou a influenciar toda a Europa, todo o mundo ocidental, né? Eles começaram a também se voltar à natureza, se voltar a observar a natureza, absorver a natureza para se inspirar, para produzir suas obras, esse sentimento que passou a orientar a elaboração das obras artísticas dos ingleses, bastante, né? Eles buscavam chegar à verdade, conhecendo e dominando a natureza, através de razão e de experiências, certo? Isso é muito próprio também da Revolução Industrial, que transformava, por exemplo, minerais em metais, em produtos, etc., né? Foi a Revolução Industrial todinha está bastante representada nesse pensamento, certo? Tinham ideias inovadoras, né? Que deviam ser aplicadas aos problemas, para resolver os problemas da política, da economia e da cultura.
Eles apostavam muito, sim, na capacidade criativa do ser humano e tal, para resolver essas questões todas que a política nos apresenta, os desafios da economia, os desafios da vida em sociedade, etc, etc, etc. Eles entendiam que observando a natureza, absorvendo esses conhecimentos, despertaria nossa criatividade e a gente teria condições de dar respostas para esses desafios, para essas problemáticas. Certo? Nesse período se criaram muitas enciclopédias, certo? Começou-se muito nesse período também a teoria dos direitos do homem, que é os direitos humanos, os tão falados direitos humanos. Eles, nesse período do iluminismo, eles se desenvolveram muito, né? Se discutiu, já que trouxeram o ser humano para o centro das atenções, né? Criaram as enciclopédias, que são o acervo, né? O acúmulo do saber, o registro, né? do conhecimento, né? E também eles lutaram muito para abolir privilégios, justamente porque eles combatiam o clero, no caso, que eram os donos da verdade na Idade Média, a igreja, né? Senhores do conhecimento, e o povo era submisso. Eles repudiavam isso. Eles combateram muito isso. O rei, o rei manda e os súditos obedecem. Isso também eles repudiavam, né? O absolutismo. Então eles partiram mais mesmo para organizar sociedades e desenvolveram novos conceitos de arte, de beleza, arte e beleza, né? Baseados na sensibilidade, no gosto de cada artista, das pessoas, né? Nos sentimentos, sim, na sensibilidade e nos sentimentos, certo? Diferente, por exemplo, daqueles clássicos lá da Grécia, do Egito, etc., que faziam, por exemplo, esculturas realistas do ser humano. Não, eles não tinham essa preocupação. Eles não eram clássicos, eles eram criativos. Apostaram muito na criatividade, com liberdade, baseada no gosto, baseada nos sentimentos e essas coisas. Então, os valores artísticos também mudaram, os critérios, o que era entendido como belas artes, mudou bastante. Isso impacta muito na estética. No século XVIII, se caracterizou também muito pelo êxodo rural. As populações viviam muito no meio rural. Com a Revolução Industrial, os grandes centros urbanos começaram a crescer, as cidades, né? E atraindo as populações, e paralelo a isso, os artistas, em contrapartida, se voltaram para a natureza, para entender a natureza, a essência da natureza, e transmitiam em suas obras. Ou seja, então, as pessoas que viviam no campo, no meio da natureza e tal, foram ter uma vida urbana, meio industrial, etc, etc, enquanto os artistas traziam para essas pessoas valores da natureza. Olha só, que realidade que está se criando aí, né? Os franceses, eles tinham umas características muito mais da pintura intimista, também festiva, dos salões, dos romances, etc. Já os ingleses, caracteristicamente, em termos gerais, eles trabalharam muito os retratos, certo? O que hoje a gente chama de selfie. Eles faziam... Os pintores pintavam pessoas, eram contratados para retratar, eram retratistas mesmo, feito à mão, desenho à mão, antes da máquina fotográfica, né? Então, eles desenvolveram muito isso. Mas eles, paralelo a essa questão de retratar as pessoas, de simplesmente desenhar como elas são, eles também acrescentavam elementos que eram bastante humorados, bastante satíricos, né?
e faziam brincadeiras em cima disso. O teatro, no iluminismo, ele teve uma evolução bastante interessante, também da mesma forma que nas artes plásticas e na vida em geral, né, no pensamento humano em geral. Ele deixou de ser clássico, daquele teatro clássico dos gregos e tal, com tudo marcadinho, e passou a ser uma coisa também mais explorada para outras finalidades. Principalmente, eles entendiam que o teatro era uma grande ferramenta de transformação de pensamento, de formação humana. Então, eles aplicavam muito o teatro na educação, por exemplo, na educação da sociedade, faziam peças críticas, faziam peças instrutivas, peças com essas finalidades. Tinha uma discussão, a questão do aperfeiçoamento das cenas, né? Molière, La Fontaine desenvolveram fábulas, comédias, retratando o cotidiano, deixavam de ser coisas assim, por exemplo, o teatro religioso, para mostrar as divindades. Não. O teatro passou a ser cenas mais cotidianas, do dia a dia, das pessoas, dos seres viventes, nós, por exemplo, em palco, certo? O Voltaire é um que manteve um pouco mais do teatro clássico. Diderot, todos esses vocês podem ver, são aqueles pensadores que a gente viu aí lá atrás, também trabalhavam muito com o teatro. Diderot desenvolveu muito o drama, certo? O gênero teatral drama, né? Rousseau achava que essa modernidade toda separava os homens ao invés de juntá-los, enfim. Tinham discussões entre eles, né? Muito importantes, fundamentais, porque estão repercutindo até hoje na nossa cultura, na nossa educação, etc. No debate, estava bastante o poder pedagógico das cenas. Além de divertir, o teatro ele era também para educar, por exemplo. Usado também para combater preconceitos, para ensinar novas realidades, etc. Buscaram, assim, inventar um gênero teatral que mais imitasse a vida, certo? Mais realista, etc., mas que também é o teatro moderno, certo? Desembocou no teatro moderno, coisa que a gente vai ver na próxima aula, sobre modernismo. E hoje, o que os iluministas têm a ver com hoje? Nossos governos hoje têm muitos governos das principais nações do mundo, que são as democracias principalmente, né? Tem forte base no conhecimento dos iluministas, né? Os modelos científicos que a gente segue hoje, de pesquisas, de lógica, de metodologia, de estudos e tal, vem muito dessa época aí. Educacionais também. O pensamento laico, que é aquele pensamento sem a mistificação, certo? Da religião, né? O Estado laico, principalmente. Se antes o Estado era governado pela Igreja, por exemplo, se o governo estava, o rei, né? Estava intimamente ligado com o clero, com o Papa, com tal. Agora não. Agora o Estado laico, ele não tem uma religiosidade. O governo ele só é um governo, ele só é para governar para o bem-estar, para a qualidade de vida, para o bem-estar comum. Certo? Isso é coisa do iluminismo. Também a liberdade econômica também, e que é um fundamento do capitalismo principalmente. As pessoas podiam sim daí enriquecer. Se antes as pessoas trabalhavam e tal, e a igreja e o rei captava tudo isso, agora não, elas podiam enriquecer.
Então isso é liberalismo econômico. Mas eles desejavam muito a paz social, liberdade e a justiça. Prato cheio para a Revolução Francesa de 1789, que foi justamente o marco do final da Idade Média para o começo da Idade Moderna. Muito obrigado.